Bem-vindo ao canal Dose Diária. A paz do Senhor esteja com você. Para mais leituras, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Primeira leitura, Êxodo 16, 1-5, 9-15. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Alim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês da saída do Egito. A comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão, no deserto, dizendo: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos juntos às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxeste a este deserto para matar de fome a toda essa gente? O Senhor disse a Moisés: eu farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro do que recolhem diariamente. E Moisés disse a Arão: dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: apresentai-vos diante do Senhor, pois ele ouviu a vossa murmuração. Enquanto Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, voltando os olhos para o deserto, eles viram aparecer na nuvem a glória do Senhor. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, ao anoitecer, comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde, veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento, e, pela manhã, formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 77. O Senhor deu o pão do céu, como alimento. E tentaram o Senhor nos corações, exigindo alimento à sua gula. Falavam contra Deus e assim diziam: pode o Senhor servir à mesa no deserto? Ordenou, então, as nuvens lá dos céus, e as compotas das alturas fez abrir, fez chover-lhes o maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos, e mandou-lhes alimento em abundância, fez soprar o vento leste pelos céus e fez vir, por seu poder, o vento sul. Fez chover carne para eles como pó, choveram aves como areia do oceano, elas caíram sobre os seus acampamentos e pousaram ao redor de suas tendas. Evangelho, Mateus 13, 1-9. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé, na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que Jesus quer nos ensinar na leitura de hoje? Muitos mestres em Israel pronunciaram-se contra o julgamento desfavorável do próximo, ato pelo qual lhe seria negada a salvação. E Léo recomenda: não julgues o teu próximo, enquanto não estiveres em seu lugar. Nesse mesmo sentido, Jesus exorta seus discípulos: não julgueis para não serdes julgados.
A expressão evangélica "não julgueis" não se refere propriamente a um julgamento de valor, não indica se um ato é bom ou mal, situa-se no nível espiritual para expressar um julgamento de alcance sobrenatural. Por isso, Jesus acrescenta imediatamente, para não sedes julgados, em que o verbo é um passivo divino, e indica que o sujeito da ação é Deus e que a perspectiva aponta para o futuro. Em outras palavras, cada um de nós possui um espírito crítico, mas não nos pertence o direito de emitir um julgamento em nível eterno. Nenhuma criatura humana pode determinar a salvação ou não de alguém. Com tais palavras, Jesus quer simplesmente estimular o discípulo a crescer no amor fraterno e aprender a perdoar, para não fazer como aquele homem que recebe o perdão de uma dívida enorme e não é capaz de perdoar o pouco que o seu amigo lhe devia. Há um dito rabínico muito apropriado: quem julga seu vizinho favoravelmente, será favoravelmente julgado por Deus. De fato, se é fácil, por um lado, levantar um preconceito, por outro lado, difícil é julgar de modo imparcial. O julgamento espiritual, que leva em conta, sobretudo, o interior e as intenções alimentadas no coração da pessoa, é geralmente desfocado. Não se consegue desvendar o interior do outro, nem se tem acesso às suas intenções e aos fatores interiores e mesmo exteriores que determinam a sua ação. Portanto, permanece o lema diário de pensar sempre o melhor do outro, para não sedes julgados, adverte Jesus, porque com o mesmo julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a mesma medida com que medis, sereis medidos. O essencial é crescer no amor a Deus e ao próximo, sem excluir a exigência da correção fraterna. Por conseguinte, perdura o dever da advertência, compreendida como expressão do amor devido a quem se repreende. É exatamente o modo como Deus age em relação a nós. Santo Agostinho escreve: alguém pecou por cólera, e tu o repreendes com ódio. Há grande diferença entre cólera e ódio, assim como entre um cisco e uma trave. Pois o ódio é a cólera entranhada, com o tempo, ele adquire tanta força que de cisco poderá se transformar em trave. Se tu só te irritas, tu podes ter a boa vontade de corrigir o culpado, mas se tu odeias, tu não podes querer sua emenda. Lança para longe de ti teu ódio, e então, este homem que tu amas, tu poderás corrigir. Homilia de Dom Fernando Antônio Figueiredo. Para ouvir a leitura diária, se inscreva em nosso canal. Curta e compartilhe este vídeo com seus amigos. Até amanhã. Deus te abençoe.